Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em todos os corações. Mais uma vez, a gente tem que agradecer pela oportunidade, de estar aqui trazendo reflexões, que isso nos faz com que a gente estude, pegue o Evangelho, volte àqueles capítulos que às vezes a gente deixa passar por não gostar ou por não entender, e isso nos provoca a vontade de reler, de aprender. Esse capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, lá no final, aliás, de todos os capítulos, tem as instruções dos Espíritos. E é nessas instruções que nós vamos nos deter hoje. Porque essas instruções foram assinadas nesses 4 itens, 3 itens mais precisamente, nada mais, nada menos por espíritos elevados. O item 18, esse capítulo ele trata da pureza, deixai vir a mim as criancinhas. Que essa é a fala que introduz e que envolve essa questão da instrução dos espíritos. Então, o item 18, ele é assinado nada mais e nada menos que por João Evangelista, o apóstolo João Evangelista. E João Evangelista começa essa explicação dessa passagem dizendo assim: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Depois ele discorre aqui também, mas vamos tentar entender por que ele nos traz essa mensagem. Naquela época, para a gente começar a entender essa passagem, nós temos que ter o conhecimento de que, naquela época de Jesus, era cultura do povo judaico de não deixarem as crianças se misturarem com os adultos. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles censuraram, eles não deixaram as pessoas, as mães e os pais chegaram com as crianças e eles tentaram afastar. Então, porque essas crianças, naquela época, elas eram consideradas apenas um ser em desenvolvimento. Eles acreditavam que elas não tinham necessidades espirituais, que elas não tinham necessidades psicológicas e que não deveriam incomodar os adultos. Então, a criança, ela era... a tradição deles dizia que elas tinham que ficar em casa, aprendendo com as mães, os usos, os costumes do povo, os preceitos religiosos, para depois, então, poder ir ao templo, para depois se tornar útil, porque eles gostavam muito de conservar a cultura deles. E eles queriam que, dessa forma, eles como adulto, depois as crianças como adulto, com todo esse conhecimento, não se deixariam ser influenciados por outras culturas. Então, eles conservariam íntegras a sua cultura. E aí Jesus, então, censura os apóstolos, deixa vir a mim as criancinhas, abençoa elas e ainda as toma como modelo de pureza, de simplicidade. O Espiritismo nos explica que o espírito que está na criança já é um espírito milenar, um espírito antigo, já viveu várias e várias e várias encarnações, mas se reencarna na Terra, ainda é um espírito que precisa, é um espírito imperfeito
e precisa desenvolver a sua intelectualidade e a sua moralidade. Só se salvam a essa regra, as exceções no caso, são os grandes missionários. O Espiritismo também nos ensina que o espírito progride através da lei de causa e efeito e da lei do progresso. Então, alcançar a perfeição, alcançar essa pureza que é proposta por Jesus na imagem da criança, depende de nós mesmos. Porque Jesus disse determinada vez: o reino dos céus está dentro de cada um. Então, nós é que temos que procurar descobrir essa pureza que existe dentro de nós e trazê-la à tona, essa pureza que está em nosso coração. Nós somos filhos de Deus e nós temos esta centelha divina. Para isso, nós vamos ter que trabalhar arduamente. Nós temos que eliminar, nós temos que arrancar do nosso coração, arrancar do nosso espírito, principalmente o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas piores da humanidade. Mas também nós temos que nos livrar também de todos os sentimentos negativos, todos os sentimentos impuros, raiva, ódio, cólera, sensualidade, toda essa lista que a gente já conhece. E a gente pode e deve começar a praticar isso na nossa casa, no nosso lar, com os nossos familiares, no ambiente de trabalho, na sociedade espírita, sendo que na sociedade espírita muitas vezes a gente pratica de maneira correta, mas quando sai lá fora acaba esquecendo e volta tudo como era antes. Temos essa facilidade também. Então, ser simples, ser puro, não é tarefa fácil. Não estamos dizendo aqui que é só fazer isso que é tarefa fácil. Não é. Nós precisamos vivenciar os ensinamentos no nosso dia a dia. Nós temos que ter muita força de vontade. Nós temos que ter muita determinação. Nós temos que ter muita disciplina, como o Emmanuel disse para o Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio. Nós podemos optar por caminhos que se pareçam melhores, mais fáceis. Só que a gente não pode dizer que não temos ensinamentos, que não temos exemplos do Cristo. Nós sabemos, por exemplos do Cristo, como caminhar e onde caminhar. E por que Jesus tomou a criança como esse paradigma de pureza de coração? No processo reencarnatório, o espírito passa por diversas modificações. Por exemplo, perda de elementos fluídicos do plano em que ele está. O encolhimento do perispírito para chegar ao tamanho de uma criança, de um bebê. Perda da memória consciente, ou seja, ele esquece aquilo que a gente chama do véu do esquecimento. Esquece as suas características, esquece o seu passado, ele esquece quem ele é. Para que isso? Para poder voltar, para poder renascer, preparado para novas experiências, para novos aprendizados. Então, durante certo tempo, essas faculdades na criança permanecem como que latente, estado adormecido, a fim de que de fato ele possa, quando encarnar então, ter um novo recomeço, ter uma nova oportunidade de reencarnação, de reformar o seu espírito, de reformar o seu caráter, de eliminar as más tendências e dar continuidade às boas tendências. No Livro dos Espíritos, eu sugiro que todos possam, que tenham em casa o livro, possam ler,
nas questões de 379 a 385, Allan Kardec faz as perguntas e os espíritos superiores respondem tudo sobre essa questão da infância e da adolescência. Então, determinado período, surge no plano material essa criança, né, totalmente indefesa, frágil, necessitando de cuidados, inspirando ternura e amor. O seu corpo em desenvolvimento, o cuidado dessas pessoas que estão em volta dela, não permitem a manifestação das tendências anteriores. E isso, então, fica mais fácil, mais propício para os novos ensinamentos. E aí, realmente, a criança é uma imagem de inocência, de pureza e de simplicidade. Agora, já imaginamos se ao renascer a criança já demonstrasse todo o seu passado de tendências negativas, de tendências ruins. Não ia inspirar nada de ternura, de amor, nem nada, né? Dedicação, nada disso. Então, pela criança ser dependente durante algum tempo dos cuidados dos pais ou dos responsáveis, ela apresenta esse estado de pureza, porque é dependente. Ela não guarda raiva nem rancor por tempo prolongado. São alguns minutos, dá para dizer assim, uma hora no máximo, e ela volta ao normal. E ela reage bem com os cuidados que recebe. E ela, então, passa a amar essas pessoas que estão lhe dando cuidado, amar todos aqueles que são próximos a ela. Mas, à medida que vai crescendo, vai se desenvolvendo, os órgãos físicos, a intelectualidade, vai aumentando, vai abrangindo a influência que transcende a família, passa a ser influenciada por alguém do meio fora da família. Por exemplo, outras crianças, a escola, a televisão, o celular, a internet. E com isso, ela vai começando a voltar a ser ela mesma, aquele espírito que, digamos assim, que no passado tinha os seus conflitos. Ela já não se torna tão flexível no ambiente familiar. Os campos de influência ampliaram, né? E aí ela passa a acolher e escolher aqueles que lhe são afins, aqueles que comungam com a mesma ideia, com as mesmas ideias. Por isso que Allan Kardec diz no Evangelho que durante esse tempo em que os instintos estão latentes, estão adormecidos, a criança fica mais dócil, fica mais acessível a todas as informações que recebe de fora. E aí a tarefa dos pais, educá-la para o bem. Então, quando Jesus pegou a criança como símbolo de pureza, de simplicidade, não foi pensando no espírito milenar que é, sim naquela fase da criança, aquela fase material, física ali, da criança como um ser, digamos assim, que não consegue ter liberdade sozinha de fazer tudo. Nessa fase infantil é que a criança se apresenta, então, com essa roupagem de inocência. E o Espiritismo nos diz, né, que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, porque exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. O item 19 é uma mensagem de assim, apenas um espírito protetor. E ele começa a mensagem dizendo assim, ele também fala desse tema, deixai vir a mim as criancinhas. E ele começa assim, deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo
da cura de suas feridas. Então nós percebemos que esse espírito protetor, ele também começa com a mesma ideia do João Evangelista. Ou seja, quando Jesus diz deixai vir a mim os pequeninos, esses pequeninos que o espírito protetor entende também são os sofredores, aqueles que são, que chamavam naquela época coxos, são todos esses que sofrem infortúnios, esses são os que devem chegar até Jesus, segundo o entendimento do Espírito Protetor. Então, Jesus tem o alimento que fortifica a todos. E nós temos que levar em consideração que nós também somos aflitos, somos sofredores. Mesmo que nós estejamos bem de saúde física, se considerando bem de saúde espiritual, se nós estamos num plano de provas e expiações, é porque ainda temos algo a resgatar. E se estamos resgatando, ainda estamos sofrendo, mesmo que sejamos resignados com isso. Então, todos esses, os fracos, os tímidos, os débeis, os ignorantes, todos esses vão encontrar suporte em Jesus. Jesus tem o remédio para todos. E que remédio é esse? Que bálsamo é esse que consola, que alegra, que esclarece, que traz o bem para todos os sofredores? Esse bálsamo é o amor. É o amor. E todos nós temos dentro de nós o amor. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos essa essência espiritual dentro de nós. Só que esse amor nosso ainda está, às vezes, de forma latente, adormecido. Devido às nossas imperfeições, ele ainda não conseguiu se manifestar. Mas como nós temos ele dentro de nós, o que nós precisamos? Adubar ele com boas palavras, bons pensamentos, boas leituras, boas ações, bons sentimentos, para que ele cresça e para que ele comece, então, a irradiar a verdadeira felicidade. E o que é verdadeira felicidade? Embora sendo relativa, para nós aqui é a consciência tranquila de estar fazendo tudo o que podemos ao máximo para o nosso irmão. Quem se esforça para desenvolver esse remédio dentro de si, não teme nada, porque essas vibrações, essa energia que ele começa a desenvolver, coloca ele assim num nível vibratório um pouco mais elevado, e essas energias que vêm de fora não o atingem. Ele consegue muito bem superar essas dificuldades do dia a dia. Na sequência, esse espírito protetor diz assim também: se possuis esse fogo divino, o que é que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. O que ele quer dizer com isso? Que a tua mão sobre mim se abate, ou que a tua mão sobre mim pesa. Ele está traduzindo para nós a confiança, a grande confiança que nós temos na justiça e no amor de Deus, que se faz através da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, todos nós sabemos que ela dá a cada um de acordo com as suas obras, ou seja, aquilo que eu plantei, eu vou colher. Eu posso até não plantar nada, é uma possibilidade. Como espírito, tenho livre-arbítrio, não sei por quanto tempo, mas eu posso ficar estagnado. Só que não vou colher nada. Agora, no momento que eu plantar, a justiça de Deus vai me fazer eu colher aquilo que eu plantei.
Então, o amor sendo esse sentimento, esse bálsamo, esse remédio que cura tudo, ele tudo compreende. Ele vai compreender as reais condições espirituais do nosso irmão e a nossa, para a gente poder fazer esse relacionamento. E aí, se for ofendido, não vai se sentir ofendido, não vai se sentir injuriado, porque ele não é atingido por essas vibrações, porque ele desenvolveu o amor. Ele está vibratoriamente um pouco mais elevado. Tem que se manter sereno aí, tendo essa elevaçãozinha, tem que se manter mais sereno, confiante em Deus. Então, continuamos assim, se nós continuarmos firmes nessa vontade de desenvolver o amor em nós vamos cair muitas vezes. É natural do nosso processo evolutivo. Mas não podemos ficar caídos. Temos que cairmos e levantarmos. E quanto mais rápido, melhor. Custe o que custar. Não importa quanto tempo vai demorar. Mas nós vamos perceber que nessa circunstância, aquele sentimento imperfeito, negativo, ele vai começar a desaparecer. E vamos começar a irradiar o amor, então. O item 20, ele fala: bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Aqui é uma evocação que foi feita ao espírito Vianney Cura d'Ars. Vianney foi um espírito que viveu encarnado na época de Kardec. Na realidade, ele desencarnou em 1859 e o espiritismo teve seu ponto ápice de lançamento no 1857. Então, ele com certeza não tinha conhecimento ainda das obras de Kardec, mas ele já era um espírito, digamos assim, um pouco mais elevado. Por quê? Porque ele já tinha sido aproveitado naquela época para fazer determinadas curas. Então ele foi evocado e trouxe essa mensagem: meus bons amigos, por que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento! Bom Deus, ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem que Deus o queira. Vianney aqui está dando mais uma prova da sua pureza de coração. Nesse primeiro parágrafo que eu li aí, ele relata que foi chamado para curar essa menina que era cega, e ele sente compaixão, sente piedade do sofrimento dela, mas declara humildemente que ele não faz cura, se Deus não quiser. E quando ele estava na Terra encarnado, era dessa forma que acontecia. Iam até ele, e ele orava, pedia, tudo mais, e aconteciam as curas, mas ele sempre humilde dizia que não era ele. Então, o que ele faz, esse espírito? Ele conclama, então, esta jovem a dizer assim: nas vossas aflições, isso também, ressalto aqui, também serve para nós que temos as nossas aflições, que temos os nossos sofrimentos. Nas vossas aflições, voltai sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que a minha alma enferma se cure antes do meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando criastes. Sabemos nós que fomos criados simples e ignorantes, e com isso, então, nós éramos
puros, vamos dizer. E à medida que fomos tendo as nossas encarnações humanas, nós fomos nos corrompendo. Então nós percebemos nessas palavras aqui, dá para dizer assim, até nessa prece do Vianney, que ele já tinha o conhecimento que as enfermidades do espírito se refletem no corpo. Então, aquelas enfermidades que aparecem no corpo não são do corpo físico, são enfermidades do espírito, que foram adquiridas por contrariedades às leis divinas num passado remoto ou num passado recente. Mas a gente adquire, às vezes, por desconhecimento ou por descaso, né? Mas é uma fase importante, essa fase de sofrimento é uma fase importante na depuração, na regeneração do espírito imortal. Porque é uma fase em que nós vamos nos libertar das consequências dessas infrações. A gente sabe que quando não encontramos nas doenças, temos as doenças agora e não encontramos o motivo nessa encarnação, são de encarnações pretéritas, né? Mas isso tudo vai ser eliminado gradativamente à medida que nós sofrermos com resignação. O que vem a ser sofrer com resignação? Sem revolta, sem desânimo, fazendo com que aquele sofrimento seja uma lição. Estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, nessas provas que nós estamos passando, a libertação vai vir mais rápida quanto maior for a nossa confiança na justiça de Deus, quanto maior for a nossa entrega para as coisas espirituais. Por isso que ele, Vianney, ele diz ali que a prece, Deus ouve. Se nós fizermos a nossa prece do fundo do coração, Deus ouve. E com essa força que nós estamos imprimindo, vai crescer em nós a coragem, vai crescer em nós a vontade de melhorar, e talvez a cura venha por conta dessa abnegação, ou seja, desse trabalho de nós nos desprendermos deste sofrimento. Sabemos nós que toda prece é atendida, mas não da forma, digamos assim, aquela que não vem do fundo do coração, não é atendida da forma que deveria ser. Mas, quando nós colocamos sentimento naquilo que pedimos para Deus, com certeza nós somos atendidos. Não da forma como nós queremos para o nosso corpo físico, mas da forma como nós precisamos para o nosso espírito. E o Vianney também nos traz conhecimento aqui, porque essa menina era cega, né? E foram pedir então para ele curar a cegueira dela. Foi evocado para isso. E ele então nos traz o conhecimento de que a cegueira, vamos dizer assim, aqueles que são privados da visão material, têm a chance de viver a vida dos espíritos, ou a vida espiritual. E aí eu fico pensando assim, tá, mas por que eles conseguem ver ou entrar na vida espiritual? Porque eles conseguem se olhar para dentro. Imaginemos assim, nós estamos tratando com uma pessoa um determinado assunto, e quando vimos um movimento no outro lado, a gente desvia a atenção. E essa pessoa, por não ter as vistas, não vai desviar a atenção. Em consequência, ele vai ter desenvolvido outras aptidões para poder fazer retornar o olhar para o seu interior. E aí ele começa a desenvolver a sua sensibilidade. E aí então o Vianney diz assim, ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, ele toca a felicidade, ele vê as almas e pode alçar-se às esferas espirituais com elas. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma,
fechados, estão sempre prontos ao contrário, a fazê-la subir a Deus. A cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração. E aí ele conclama, então, a jovem que ore e espere, porque ele, humildemente, diz que não tem nada a fazer se Deus não quiser. E aí, só Deus é que sabe, então, do que aquela jovem tem para resgatar e quando que ela poderá, se poderá ter a visão física. E o item 21 deste capítulo também, que é o último, ele, na verdade, ele é uma nota de Allan Kardec, é como se fosse uma conclusão. Após, então, essa comunicação mediúnica que teve do Vianney Curadarsa, Kardec, então, esclarece que sempre que uma aflição tenha causa na vida presente, que não tenha causa na vida presente, ela pode ser causa de vida passada. E que, em função da justiça divina, que não é arbitrária, sempre há uma correlação entre a falta e o resgate. A justiça divina nunca vai ser arbitrária a isso. E o objetivo da justiça divina não é punir, é fazer com que se reeduque aquele que errou. Nós somos imperfeitos ainda, nós estamos num processo de evolução, podemos até dizer, bem avançado, apesar de ainda estarmos muito distante. Mas pelas nossas imperfeições, nós ainda não sabemos o que é bom para nós. Pela nossa imaturidade espiritual, nós queremos sempre nos livrar daquelas coisas que nos causam dor, daquelas coisas que são desagradáveis. Então, pensemos assim, se nós estamos num mundo de provas e expiações, se nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual, o Espiritismo nos diz, nos ensina, que essas situações dolorosas quase sempre nos levam a reflexões profundas, quase sempre nos levam a olhar para dentro de nós, quase, na maioria dos casos, nos levam a melhorias, a transformações internas. Então, eu quero deixar uma pergunta para que nós possamos refletir com relação à dor, ao sofrimento e com relação à pureza de coração. Se a dor, se as dificuldades, se as deficiências, se as doenças são benéficas para a evolução do nosso espírito, por que nós pedimos para Deus nos livrar delas? Para pensar. Temos que fazer a nossa parte, não podemos ficar estagnados, temos que ter boa vontade, temos que procurar nos desenvolver, procurar a medicina, nos casos que forem procurar a medicina, não esperar milagres, procurar agir. A ação é a melhor prece. E assim nós vamos estar fazendo o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria de encerrar estas reflexões com uma mensagem de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, que está no livro Deus Conosco. A mensagem é: quando a pureza estiver conosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade nelas, sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento das nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós,
por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes e deploráveis a visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiar-se-á em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confinam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará e a boa vontade aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os vários infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Façamos a nossa parte e que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco.